Eu sou o Léo, para quem não me conhece, eu trabalho aqui na Chutexito desde maio. Eu sou mestre de obras, eu trabalho nessa parte de produção, orçamentação e o meu projeto principal aqui dentro da Chutexito é Action Box. Então, se vocês gostam da Action Box, eu me sinto muito feliz também, porque eu invisto muito do meu tempo nela. E é isso aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo urbanismo e a cidade para as pessoas. E eu quero trocar essa ideia com vocês, assim. O que eu estou falando aqui é uma opinião minha, das leituras que eu tive desses dois livros que o Braga citou, e que eu vou falar um pouquinho deles. E então, não tô cagando regra aqui, então depois eu quero até, se vocês quiserem trocar essa ideia, vai ser de grande valia. Para a gente entender um pouco disso, a gente precisa entender como é que funciona o planejamento urbano em si. O planejamento urbano ele tem três escalas de atuação. A primeira dela é essa grande escala, que é a escala do macro. Exatamente como reflete essa imagem. A gente vê a cidade da vista do avião, vê como ela funciona de cima. A segunda é a escala média, que é a escala do bairro ou de uma escala de intervenção numa gleba específica da cidade, né? Ainda a gente vai ver o projeto de cima, porém numa altitude mais baixa. Mas a gente ainda vai ter, não vai passar por uma parte importante do projeto, que é a pequena escala, que é a escala das pessoas, da cidade ao nível dos olhos, da experiência do chão, no térreo, entendeu? E para a gente entender sobre isso, como a cidade deve ser feita para as pessoas, a gente tem que entender como a cidade chegou até aqui. O porquê do resultado dessas todas massas edificadas aqui no Bonfim, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Por que a cidade ela está sendo exposta assim? Ela e esse conceito do novo urbanismo, cidade para as pessoas, ele é muito antagônico ao conceito da cidade que os modernistas propuseram, que é a cidade resultante que a gente tem hoje. E a gente precisa falar sobre isso para a gente entender. Então, um pouco da visão moderna é a gente entender esse conceito da feitura da cidade, da costura dela. E para início de conversa da, sobre a arquitetura modernista, arquitetura não, urbanismo modernista, foi quando os planejadores urbanos, junto dos planejadores de tráfego, criaram uma nova visão de cidade. Eles ignoraram tudo aquilo que se entendia por cidade, a visão tradicional de cidade de antigamente, que pode ser exemplificado pelas cidades europeias, a cidade com um grão pequeno, de pequenas distâncias, coisas assim. Eles ignoraram e criaram uma cidade extremamente funcionalista, que ficou conhecido como um urbanismo rodoviarista, onde tudo não tinha a escala da pessoa, do ser humano, mas sim a escala do carro. Então era tudo superdimensionado. Grandes distâncias, grandes espaços vazios no composto dos prédios, essas coisas todas assim. E o que essa segregação dos espaços acaba gerando para nós? A gente tem três pontos principais do que essas ideias do modernismo urbano, desculpa, do urbanismo moderno, eles nos trouxeram. A primeira delas é o Urban Sprawl. O Urban Sprawl é um termo muito recorrente em bibliografias acerca do tema, que é a dispersão horizontal da cidade. A dispersão horizontal da cidade é quando tu acaba ficando única e exclusivamente dependente de um módulo de transporte, que são os carros. Por quê? Tu precisa percorrer grandes distâncias diariamente, tu fica refém do carro, do carro, do carro. Ou seja, tu acabou individualizando a pessoa e ignorando toda a relação que ela tinha anteriormente com a rua, né? Que tinha nisso. E o que tu acaba criando com isso? Se tu tem cidades mais espalhadas, que depende do carro, tu precisa ter uma mega infraestrutura para esgoto, água, luz, todos esses serviços básicos. E o urbanismo ele veio, o urbanismo moderno, ele veio para criar uma cidade que fosse mais verde e amiga das pessoas. Só que justamente acabou criando um conceito totalmente diferente do que eles propuseram. Acabou criando essa cidade insustentável, essa cidade dos carros, que pensa no carro exclusivamente e não pensa na escala humana. Enquanto eu falava disso, alguns exemplos do que é, dessa setorização dos serviços, dessa parte de tu ter grandes prédios nos vazios, percorrer distâncias por carro, pode ter vindo alguma cidade na cabeça de vocês que vocês conhecem ou que vocês leram algum exemplo. E o Ian Gell, que é um dos autores que eu cito, ele fala da Síndrome de Brasília, que é a cidade que reflete muito isso do pensamento moderno. É uma cidade que ela funciona muito bem nessa perspectiva macro que a gente vê, tem uma organização, tem os dois eixos principais, mas ela é claramente uma cidade que ela é voltada para a escala do carro e o ser humano não é o protagonista quando tu anda nela, né?
E a síndrome de Brasília, eu não diria que ela é uma síndrome só do urbanismo, ela é uma síndrome que refletia muito a época das pessoas, que tinha que demonstrar o avanço, a tecnologia, a indústria estava em primeiro plano, então tu tinha que mostrar que o carro era o personagem principal e a abundância de combustível, tudo. Mas hoje em dia ela não é mais assim, né? A gente sabe que a cidade mudou, né? E a gente tem que se perguntar, que cidade é essa? E para a gente entender que cidade é essa, é muito importante a gente entrar no conceito dessas duas pessoas, a Jane Jacobs e do Ian Gell. Eles escreveram os livros respectivamente. A Jane Jacobs é o Morte e Vida das Grandes Cidades e o Ian Gell é o Cidade para as Pessoas. Se vocês não leram, leiam, muito bom, recomendo fortemente para repertório da vida, assim, para a gente entender a gente enquanto pessoas que experienciam a cidade. E dentro disso, eles nos apresentam esse conceito do novo urbanismo. O que é esse novo urbanismo, né? Porque é muito fácil eu só dizer, estamos fazendo de um jeito diferente. Não, o que é o novo urbanismo? É um movimento, em linhas gerais, assim, ele é bem recente, tá? Ele surgiu agora nos anos 90, mas sempre à luz dessas ideias deles, que foi há 50 anos atrás. Morte e Vida das Grandes Cidades foi escrito nos anos 50 e o Ian Gell começou os projetos dele logo depois que ele se formou nos anos 60. Ou seja, a gente está tendo que hoje em dia dar um passo a 50 anos atrás para entender que o futuro é urbano. Isso é óbvio que o futuro é urbano, né? Porque a gente precisa pensar melhor nas cidades de uma maneira sustentável, né? E a partir disso eu posso destacar 4 pilares desse novo urbanismo, que são as cidades compactas e de alta densidade. Como assim cidades compactas e de alta densidade? O melhor exemplo que eu posso dar para vocês, assim, eu vou falar muito em termos um pouco internacionais, porque a bibliografia passa isso para nós, né? A Morte e Vida das Grandes Cidades da Jane Jacobs, ele é todo retratado com um exemplo de cidades dos Estados Unidos, e o do Ian Gell também, Estados Unidos e Copenhague, que é de onde ele é. Porque no fim das contas as cidades americanas acabam, pro bem ou pelo mal, ditando a regra do que vai ser feito no mundo, né? Então, o conceito de cidade compacta e de alta densidade, e um exemplo muito claro disso é Nova York. Nova York pode dizer, mas é uma mega cidade, os prédios são grandes, tu se sente acuado no meio de tantos prédios, quem conhece, quem não conhece sabe também pela vivência, mas para vocês terem ideia, a pegada de carbono de um cidadão nova-iorquino, ela é metade da pegada de uma cidade industrial pequena, como por exemplo Denver, nos Estados Unidos. Porque em Denver o exemplo é muito claro desse urban sprawl que eu falei, dessa dispersão horizontal, né? Onde a pessoa fica refém do veículo, refém do carro. Em Nova York não. Nova York é justamente esse contraponto. Porque como ela é compacta e tem uma alta densidade, a pessoa fica livre para quê? Para caminhabilidade. Ela experiencia a cidade de uma maneira diferente do que tu ficar refém do carro. Ela tem a liberdade de ir e vir do ponto A para o ponto B, como ela bem entender. Porque todos os serviços oferecidos para elas estão próximos. Eles não são mais segregados, como a visão modernista, que é eu moro no tal bairro, mas eu vou para outro bairro para falar de lazer e para fazer compras eu tenho que vir aqui. Não, está tudo muito próximo ali. E isso é porque o trânsito de massa, através dos metrôs, dos ônibus, tudo, é muito compacto. E para a gente entender que o metrô, o transporte público tem que ser valorizado, a gente não precisa pensar. Um exemplo prático aqui em Porto Alegre, não tem metrô, a gente está atrasado, mas o metrô é uma obra que ela custa muito caro. E ela precisa de infraestrutura e ela atrapalharia a vida de muita gente. E o contraponto disso é pensar que agora mesmo nos anos 90, o ex-prefeito e governador de Curitiba, o Jaime Lerner, ele criou os BRTs, né? Todo mundo conhece os BRTs, né? Que é um exemplo altamente difundido no mundo inteiro, sendo copiado por cidades vanguardistas em termos de urbanismo, Los Angeles, Seul, Singapura, e hoje em dia os BRTs eles transportam 36 mil pessoas por hora. É muita gente. E eles custam 80% menos do que uma obra de infraestrutura do metrô. Ou seja, a gente não precisa repensar a tessitura urbana inteira de novo. Vou soltar uma bomba na cidade e a cidade vai ser repensada. Vamos desenhar do zero. Não, é comprovado que a gente consegue intervir com o que a gente já tem. É basicamente só a gente querer, né? E isso tudo aliado ao transporte de massa, caminhabilidade, a gente consegue ter o uso misto do solo. O uso misto do solo é uma coisa bastante forte que a Jane Jacobs bate no livro dela. A vitalidade urbana, ela se apresenta para nós
quando a gente tem opções no nível da rua, né? Não é esse negócio de a gente pensar como Brasília. Ah, se um lado é moradia, aquelas casas vão ficar vazias das 8 às 5 da tarde, porque a pessoa tem que pegar o carro dela, se deslocar para o trabalho. Ou seja, o núcleo da cidade vai ficar cheio das 8 às 5, mas depois das 5 horas da tarde não vai ter ninguém mais lá. Por quê? As pessoas voltaram para casa. E se a gente possibilita o cidadão de ter um uso misto do solo, onde ele trabalha perto onde ele se diverte perto de onde ele trabalha e ele consegue fazer compras, ele vai buscar os filhos no colégio nessa cidade compacta, a gente tem um uso muito mais forte da vitalidade urbana. E isso se dá porque agora a gente começa a pensar em escala humana e não em cidade para o carro, né? A gente dimensiona tudo a partir de agora, é do movimento e da escala do homem, né? Então fica tudo muito próximo e facilitado, né? O serviço. E é isso uma coisa que a gente acaba criando, porque se a gente tem essas opções muito próximas de nós, aliado às coisas básicas como calçadas melhores, ruas arborizadas, uma ciclofaixa, a gente cria uma cidade mais interessante para nós. Do contrário de a gente só uma cidade de passagem, a gente experiencia a cidade e a gente tem a troca com a cidade. E é esse o ponto, uma parte interessante desse toque aqui que a gente chega, que é o que acontece para a cidade se tornar mais interessante, né? E nós, enquanto Chutechita, a gente trabalha muito para que a cidade seja interessante. E um ponto disso que a gente aplica no nosso trabalho, e talvez até vocês conheçam esse conceito, é a acupuntura urbana. A acupuntura urbana tem vários grupos que já trabalham com isso também, que são, tipo, essas pequenas agulhadas no tecido urbano já, para que aquilo seja modificado e sentido rapidamente. Podem também ser ações pequenas, como, por exemplo, substituir uma vaga de estacionamento por um parklet, tu promover um festival de boa vizinhança, como a gente tem visto, eclodindo aqui em Porto Alegre, essas coisas de rua, né? São pequenas coisas que já curam essa dor da cidade, sabe? De ter a pessoa na rua. O que isso gera em termos de dinâmica para a cidade? Vocês podem estar se perguntando. Claro, pode não ser uma grande coisa, numa grande escala, mas daqui a pouco, se tu, em vez de tu proibir, não se anda mais de carro no centro da cidade. Não, vamos proibir uma rua, uma avenida, quem sabe. Aí onde outra hora a gente tinha carro circulando, agora a gente tem pedestre, uma pequena ciclofaixa, que sabe, mas é muito pequeno, não me ajuda. Mas vamos dar oportunidade para as pessoas assimilarem essas pequenas mudanças. Porque é muito mais fácil a gente assimilar uma pequena mudança do que uma mudança mega em termos estruturais. E o que isso acarreta numa cidade? A gente chega nessa parte que é a metástase positiva, onde aquela pequena ação, ela é tão fácil, tão simples e replicável, que ela começa a ser espalhada. Fizemos ação do lixo no Bonfim ontem aqui. Pô, ia achar muito irado se do outro lado da cidade, o cara lá no Sarandi, no bairro dele, eu fiz, achei muito legal, copiei de vocês e fiz. Daqui a pouco aquelas coisas estão se propagando pela cidade. E ao invés de a gente pensar em metástase como uma coisa cancerígena e ruim, a metástase é positiva, porque as pessoas têm a oportunidade de receber aquilo, aquela pequena intervenção, e elas assimilam de uma maneira mais fácil. Por quê? É óbvio que se a gente oferecer infraestrutura, mesmo que seja pequena, as pessoas vão usarem. Isso fica muito claro quando a gente tem exemplos assim, porque as cidades são sobre as pessoas, não é mais sobre o carro. São sobre as pessoas de fato, como elas experienciam a cidade ao nível dos olhos. Porque quem faz a cidade somos nós, usuários da cidade de todo dia, independente se a gente é ciclista, se é pedestre ou até mesmo do automóvel. A gente tem que saber como a gente vai experimentar essa cidade. E a gente precisa pensar em pessoas em primeiro lugar. Não pode mais, à luz no século XXI, a gente ter escala do carro. Não, vamos se voltar para as pessoas, a gente tem que ouvir a cidade. Perguntar para a pessoa, para o usuário do transporte público, como ele entende o transporte público, o porquê de ele usar o transporte público, para aí sim fazer as melhorias possíveis para ele. Então, depois de ouvir a cidade, a gente precisa testar essas cidades. A gente não pode simplesmente juntar isso e coletar dados e dizer, fulaninho e fulaninhas esperam que no próximo ano a cidade tenha uma ciclofaixa. Não, vamos testar essas ideias agora. Para que testar essas ideias? Porque inovar é começar, já disse o Jaime Lerner, o prefeito de Curitiba. Então a gente precisa começar para ontem essas mudanças. Porque o teto disso é a gente ter uma cidade sempre melhor do que ontem. Ela melhorou 1%? Já melhorou 1% em relação a ontem. E é claro que isso tudo
passa muito pelo respeito entre os usuários. Não é que nem eu falei da miscigenação de usos, de transporte público, toda essa valorização da pessoa, o ser humano enquanto protagonista, mas a gente tem que entender que o respeito entre os usuários ele é muito importante. Não é misturar todo mundo, jogar eles e se entendam a Deus dará. Não. Vamos criar segurança para o ciclista andar na ciclofaixa dele, vamos criar a calçada melhor para o pedestre andar, o espaço para quem necessita do carro full time, usar o carro de maneira certa, porque isso é muito difícil de ser feito numa cidade que já é estabelecida, né? Mas já está sendo feito, né? No mundo inteiro, no país e aqui. Então não vamos dizer que é impossível isso ser feito, porque se está sendo feito, vamos pegar os bons exemplos, né? E a lição que fica é que a cidade, muito mais do que esse tecido urbano costurado de prédios, que às vezes não é muito aprazível para nós estar andando, ele é um lugar, ele tem que ser um lugar permanente de experiência e troca. A gente tem que ir para a rua para sentir a rua, porque a gente tem que saber o que a gente quer. E nós somos organismos de energia ativa nessa cidade viva. E o que prova isso é que hoje a gente está aqui, 20 e poucas pessoas, conversando sobre isso e trocando essa ideia, e todo mundo, se não apoia a ideia, pelo menos se identifica com a ideia e está aqui querendo isso também, né? E uma frase que me deixa bastante, me serve de consolo para isso é Winston Churchill falou que as pessoas vão fazer a coisa certa quando elas não tiverem mais alternativas, né? Então eu acho que chegou a hora de a gente repensar a cidade de uma maneira diferente e eu convido vocês a fazer isso junto com a gente na Chuta Cheats. É isso aí.